E aí, guerreiros, a batalha está quase vencida, certo? Vamos trabalhar com o quê? Pontuação. E aí tem que ter paciência, porque pontuação é o quê? Longo. E eu tenho que explicar porque é questão certa. Então, vamos fazer o quê? Olha, o uso da vírgula, o uso dos dois pontos, o uso do ponto e vírgula, quando você pode usar travessão ou não. Então, vamos lá. Eu digo sempre, é 3 em 1. É como se fosse o quê? 3 aulas em uma só. Certo? Então, de olho aqui na tela. Primeiro, vamos começar com a vírgula. A vírgula será utilizada para quê? Separar termos com mesma função sintática. Então, olha para mim e olha para a tela. Certo? Então, separar termos com mesma função sintática. Isso aí, creio que ninguém erra. Emanuel levou 2 calças, 3 camisas, um boné e um par de meias. Quem leva, leva algo. Então, nós temos essa sequência, eles pertencem à mesma função sintática, daí tem que haver o quê? Vírgula e é tranquilo. Aí olha a observação. Entre o penúltimo e o último termo, a conjunção i deve substituir a vírgula. Certo? Então, ela vai substituir o quê? A vírgula, já que a conjunção está fazendo o quê? Unindo os 2 últimos termos. Também utiliza-se vírgula para destacar elementos intercalados. Intercalados, que a gente pode chamar até de deslocados. É o caso de quê? Das conjunções. Trabalhamos por 1 ano, portanto, temos direito a férias por 30 dias. Então, olha, que a conjunção aí, ela está o quê? Ela está deslocada. É tanto que vamos aqui ao quadro, vamos olhar o caso da conjunção deslocada, que vocês já vão adiantando muita coisa. Ó, olha se eu dissesse aqui, ele estudou bastante, foi, porém, reprovado. Então, olha, a posição normal desse porém seria aqui. Ele estudou bastante, porém, foi reprovado. Só que está deslocado. Termo deslocado tem que vir entre o quê? Entre vírgulas. Mas olhem que as orações estão soltas. O que é que eu faço para uni-las? Vão logo antecipando aí. Eu vou usar ponto e vírgula. Porque se eu usasse uma vírgula aqui, ficaria uma o quê? Uma sequência. Então, estão vendo como tem sentido? Aí volta aqui a tela. Volta a tela. Adjuntos adverbiais, certo? Deslocados. Jerônimo, com certeza, passará por esta rua. Vocativo, Tereza, abra esta porta, é um chamamento. Então, esse chamamento, eu posso fazer o que com o chamamento? Tereza, vocativo é um chamamento. Abra esta porta. Ele, além de vir o quê? A vírgula, eu poderia substituir a vírgula por uma exclamação. Tereza, exclamação. Só que abra esta porta, esse abra teria que iniciar com letra o quê? Maiúscula. Aposto é aquele termo que faz o quê? O aposto explicativo. Ó. Lucas, o atacante do time, está suspenso. O atacante do time está o quê? Explicando. É um aposto explicativo. E vocês sabiam que toda explicação, ó, ela vem aí intercalada, não vem? Então, pode vir entre vírgulas, como poderia vir entre travessões, como poderia vir entre o quê? Entre parênteses. Está vendo? Toda explicação pode vir com travessão. Expressões explicativas. Gabriel e Mariana. Isto é uma expressão explicativa. Também poderia vir entre o quê? Entre travessões. Agora, cuidado aqui. Olha para mim aqui no quadro. De olho no quadro. Então, vamos lá. O adjunto adverbial, quando ele vem deslocado. Certo? Adjunto adverbial deslocado. Isso é uma questão interessante, né? Que muda de banca para banca,
certo? Porque eles consideram o quê? Adjunto adverbial curto, adjunto adverbial o quê? Longo. Então, olha direitinho aí. Vamos supor que encontrássemos isto aqui. Com a pandemia, várias pessoas perderam amigos. Certo? Preste atenção aqui. Eu também posso dizer que várias pessoas com a pandemia perderam amigos. Também posso dizer que várias pessoas perderam amigos com a pandemia. Então, é interessante que isso vai variar de quê? De banca para banca, certo? Então, vamos olhar aqui, período aqui, temos os termos na ordem o quê? Direta. Várias pessoas, sujeito. Quem perde, perde algo ou alguém. Então, verbo transitivo direto, perderam o quê? Amigos, objeto direto. Qual a causa disso aí? A pandemia, adjunto adverbial. Olhem que o adjunto adverbial está na posição normal, que é o último quê? O último elemento de uma oração. Se ele está na posição normal, está tudo no seu devido lugar, não há necessidade de quê? De vírgula. Mas vamos olhar aqui. Temos sujeito. O verbo está aqui, transitivo direto, objeto direto. Vejam que esse adjunto adverbial não está na posição normal, está intercalado, vírgula nele. Aqui está nosso sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Está deslocado, vírgula nele. Então, ó, faz este esquema. O rei é o sujeito, depois o verbo, depois o complemento verbal, vem os outros termos, até o último elemento, que é o adjunto adverbial. Jamais você separa sujeito e verbo, nem verbo de complemento. Então, veja como fica bom. É o sujeito, é o rei da oração. Ele não vai admitir que ninguém passe na sua frente. Daí tem a vírgula. Aqui, várias pessoas. Sujeito, cadê seu companheiro? Está aqui o verbo. Tem um intrometido no meio deles. Tem um intruso. Então, vírgula nele. E aqui está na posição normal. Agora, lá vem a complicação. Nós temos aqui 3 elementos. Ele é chamado de adjunto adverbial o quê? Longo. 3 elementos, longo. Se ele é longo, vem na posição normal. Mesmo na posição normal, ele sendo longo, a vírgula, ela é facultativa. Vem deslocado, vírgula, obrigatória. Vamos supor se eu colocasse ontem. Certo? Está aqui no final. Então, ontem, deixa eu pegar o apagador. Temos aqui, ó, várias pessoas perderam amigos ontem. Um elemento, ele é chamado de quê? Curto. 3 ou mais longo. Certo? Não tem vírgula. Se eu colocar deslocado, a vírgula, ela é o quê? Facultativa. Curto, deslocado, vírgula o quê? Facultativa. Então, estão vendo? Então, até 2 elementos curtos, 3 ou mais, ele é o quê? Longo. Então, vamos lá. De olho aqui na tela, vamos lá continuar. Então, vamos olhar. Outras utilizações da vírgula. Isso aí é fácil, né? Então, para separar termos destacados, na posição normal da frase, ó. A bolsa térmica que estava aqui. Você viu? Então, para separar termos destacados, na posição normal da frase. Tá vendo? Então, você quer dar o quê? ênfase, quer destacar isso aí. Em separação de elementos paralelos de um provérbio,
filho de peixe, peixinho é. Certo? Um provérbio separa os elementos. Para destacar pleonasmo antecipado ao verbo pleonasmo, é aquele termo que não há necessidade de aparecer, porque repete o que já foi citado. Então, ó, minhas amigas, as receberei amanhã para um café. Esse as, tá vendo? Tá repetindo quem? Minhas amigas. Daí, minhas amigas, vira o quê? Com vírgula. Na indicação de elipse de um termo, Marielle foi de carro, eu de metrô. Então, elipse de um termo, a omissão, eu fui de metrô. Como você já citou o verbo anteriormente, você pode utilizar a vírgula para não haver o quê? A repetição de um verbo. Fica até elegante isso aí, dentro de uma o quê? Dentro de uma oração. Pedro foi ao cinema, Maria, vírgula, ao teatro. Porque já foi repetido o verbo que anteriormente. Certo? Para isolar elementos repetitivos, fácil também. No dia do meu casamento, eu estava muito, muito, muito feliz. Então, aí, na separação de orações intercaladas, o essencial, insistia ele, era invisível aos olhos, que nós já falamos. Né? Termos e orações intercaladas. Porque o normal seria, o essencial era invisível aos olhos. Na separação de orações coordenadas assindéticas, aquela que não tem conjunção. O carro buzinou e foi andando, não desacelerou, não parou na faixa de segurança. Então, aí fica fácil, é o normal, é o que nós utilizamos aí. É isso? Então, vamos olhar mais aqui. Nas orações coordenadas adversativas, conclusivas e explicativas. Em algumas orações alternativas. Estude bastante, pois a caneta é mais leve do que a pá. Então, nós vimos que as orações coordenadas, nas orações coordenadas, quando aparece o que? A conjunção coordenativa, se você voltar à primeira aula, eu expliquei direitinho isso aí. Por quê? As conjunções coordenativas, elas vêm após uma vírgula, com exceção da conjunção o quê? Aditiva. Certo? Mas outra conjunção coordenativa, ela vai vir com vírgula. E na alternativa, ela é o quê? Opcional. Na separação de orações subordinadas, substantivas e adverbiais, quando estiverem antes da oração principal, ou seja, é a inversão. Quem fez isto? Eu gostaria de saber. Então, eu gostaria de saber quem fez isso. Ela está o quê? Deslocada. E tanto a oração como o termo deslocado, ele tem que vir separado por quê? Por vírgula. Para isolar orações subordinadas, adjetivas explicativas, Natália, que é uma amiga fiel, me ajudou em momentos de necessidade. Agora vamos prestar atenção nisso aí. Certo? CESP adora. Vamos ao quadro. Vamos aqui ao quadro. E cuidado, cuidado com isto aqui. Certo? Cuidado com isto aqui. Então, vejamos. Então, o que é que vai ocorrer aqui? Então, vamos ao quadro, certo? Para ver uma explicação melhor das orações coordenadas, né? Ou, se você quiser, nós podemos ficar aqui mesmo, certo? Olha direitinho aqui. A oração subordinada adjetiva, certo? A oração subordinada adjetiva é aquela iniciada por um pronome relativo. Então, olha quando eu tenho aqui Natália, a qual é uma amiga fiel, me ajudou em momentos de necessidade, certo? Então, eu creio que seja legal usar o quadro aí. Então, olha, quando você tiver uma oração subordinada adjetiva, é aquela iniciada por um pronome relativo. Ela pode ser explicativa, como ela pode ser uma oração que é chamada de quê? Restritiva. Então, vamos olhar aí. Então, olha se eu dissesse aqui. O homem que trabalha
Isso aqui cai direto, desaba nas provas CESP. O homem que trabalha, vence. Como eu posso dizer, ó, o homem, vírgula, que trabalha, vírgula, vence. Então, os dois períodos estão corretos. Separei as orações, olhem que esse aqui é um pronome relativo, o homem o qual trabalha. Todo homem vence? Não, apenas o que trabalha. Restringe ou explica? Restringe. Então, essa aqui é uma o quê? Restritiva. Jamais vai vir com pontuação. Vamos para a próxima? As vírgulas irão mudar completamente o sentido. Não vai restringir. Ela passa a ser uma explicativa. Aqui restringe, aqui amplia. E eu posso colocar já como uma explicação entre vírgulas ou entre o quê? Travessões. Então, cuidado, que isso não cai, isso desaba. Certo? Então, vamos voltar aí. Vamos aos slides. O uso do ponto e vírgula. Praticamente ninguém usa mais hoje. Não é isso? Se desejar separar orações coordenadas, fica de olho em mim e de olho o quê? Na tela. Fica melhor para poder explicar. Se deseja separar orações coordenadas, onde não há uma conjunção, mas relação entre si. Ou seja, duas orações que são coordenadas, você não quer usar a conjunção. Então, você pode uni-las com o quê? Ponto e vírgula. O dia está lindo. Vamos fazer um piquenique. Tá vendo? Então, unir as duas com ponto e vírgula. Se quer separar orações coordenadas, quando pelo menos uma delas já utiliza elementos separados por vírgula, eu expliquei aqui hoje. Quando a conjunção ela está o quê? Deslocada, para não haver excesso de vírgulas. Ó. O que aconteceu foi isto. 12 pessoas foram a favor do plano. 3 contra. Então, já tem uma vírgula para o período não ficar sobrecarregado de vírgulas. Vamos usar o quê? Ponto e vírgula. É preciso separar itens em uma enumeração. Então, em uma enumeração, você pode separar os itens por vírgulas ou então ponto e vírgula. Fica a teu critério. Vamos comprar brinquedos, roupas, calçados ou separar por vírgulas. Se pretende alongar a pausa em conjunções adversativas. Conjunções adversativas. Se pretende alongar a pausa. Ó. Gostaria de ir ao cinema. Contudo, não tenho dinheiro. Certo? Se você colocar essa vírgula depois, então você tem que usar antes o quê? Ponto e vírgula. Houver separação de orações coordenadas adversativas e a conjunção aparecer no meio da oração. É o que vimos aí. Pretendia fazer compras hoje. Choveu, entretanto, e atrapalhou meu plano. O normal seria, pretendia fazer compras hoje. Entretanto, choveu e atrapalhou meu plano. Então, vimos já que a conjunção deslocada, você vai unir as orações com o quê? Ponto e vírgula. E 2 pontos, quando é que nós vamos usar? Para anunciar a fala das personagens. Isso aí é o que a gente encontra direto, né, no diálogo. Ao entrar no quarto dele, perguntei, 2 pontos, travessões. Estão cansados de saber. Quando mencionar uma citação, então, segundo fulano de tal, 2 pontos, colocar o que a pessoa disse. Né? E colocar aí o que a pessoa disse, e se for a citação mesmo, também com o quê? Com aspas. Ó. Como na música da Legião Urbana, 2 pontos. Até bem pouco tempo atrás, poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Então, se é citação, 2 pontos, e entre o quê? Entre aspas. Para enunciar uma enumeração, tenho várias frutas aqui. Lá vem a enumeração, 2 pontos. E esses 2 pontos poderiam ser substituídos também por travessão. Então, tenho várias frutas aqui. Então, 2 maçãs, 3 bananas, 5 pêssegos e 1 melão. Está vendo? Então, os 2 pontos que você vai considerar não é do exemplo aqui, é o que vem depois. Certo? Antes de orações apositivas é um aposto. Ó, só aceito com uma condição.
vai explicar qual a condição. Serás leal a mim. Na indicação de esclarecimentos, resultados ou resumos. Resultado do dia. 2 pontos. Um abraço quebrado. Quer dizer, são casos, os 2 pontos que vocês sabem utilizar aí no dia a dia. Na invocação de correspondências, caro colega de trabalho, pedimos a gentileza de que isto aí, certo? Aceitam, mas quando você pega a redação oficial, é interessante, é bem interessante a redação oficial. Você não pode usar a pontuação. Só que em uma questão gramatical, será o quê? Será aceito. Aí eu digo sempre, isso aí é uma questão polêmica que eles não podem o quê? Utilizar. Certo? Então, mas para o quê? Complementar o estudo de vocês, a gente coloca aí. Mas é melhor você desconsiderar, já que para o DEPEN você vai ter também o quê? Redação oficial. Certo? Então, vamos lá. Então, agora, vamos o quê? Vamos às questões. Certo? Então, aí, consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do senhor Dr. Estevão Soares, diante de um luzido auditório, que aplaudiu muito e profetizou no senhor Oliveira um futuro Shakespeare. A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos caso o termo em casa fosse isolado por vírgulas. Ele quer o quê? Correção gramatical e sentido original. Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos artigos, leu há dias a comédia em casa do doutor Estevão Soares. Sem a vírgula, a casa era de quem? Do doutor Estevão Soares. Se eu colocar entre vírgulas a casa, será do doutor Estevão Soares? O que é que vocês acham? A vírgula separou? Não será. Então, o sentido será o quê? Diferente. E ele diz que a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos por sentido completamente diferente. Então, está o quê? Errado. Segunda questão. Observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da família nuclear, não se adequa à realidade social do momento, em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade. Permaneceria gramaticalmente correto e com seu sentido original, caso uma vírgula fosse inserida logo após observa-se. Observa-se que a solidez dos lugares ocupados. Então, me acompanha aqui no quadro nessa questão, por favor. Certo? Vamos aqui olhar no quadro. Então, olha o que temos aí. Observa-se que a solidez. Então, o sujeito é o rei da oração. Eu não posso usar vírgula no sujeito, mesmo que ele venha deslocado. Então, olha o que nós temos aí. Observa-se que... E assim vai. Vamos lá. Separei as orações. Observa-se isto. Estão lembrados da famosa conjunção integrante e a oração substantiva? Olha quem apareceu aqui, o si. O que é que eu faço para encontrar o sujeito? Eu pergunto o que ou quem. Posso perguntar, observa-se o que ou não? Claro que posso. Então, a resposta é o que da oração? Sujeito. Eu posso separar sujeito de verbo? Jamais. Então, o que ocorre aqui? Ele diz que permaneceria gramaticalmente correto e com seu sentido original, caso uma vírgula fosse inserida logo após, observa-se, mais do que errado. Certo? Mais do que errado. Essa oração substantiva só vai admitir pontuação na ordem direta se for uma positiva. Certo? Então, eu posso dizer isso aqui, ó. Meu desejo é este. Vou dizer qual é o desejo, ó. Sejam felizes. Então, neste caso, final da oração,
é um aposto, é uma positiva, eu posso colocar 2 pontos, eu posso colocar o quê? Travessão. Mas em nenhum caso, se a oração é substantiva, eu posso colocar a pontuação. Então a questão aqui, ela está o quê? Ela está errada. E aqui, né, temos um texto. Vamos olhar a questão se precisa. Julgo os itens a seguir relativos aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto apresentado. Seria incorreta a eliminação da vírgula empregada logo após a expressão desta vez, pois seu uso é obrigatório nesse contexto. Vamos para a linha 2. Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez, Arthur, PPP e assim vai. Então, olha como é interessante. Desta vez. Vamos ao quadro aqui, certo? Vamos ao quadro. Desta vez, Arthur e assim vai. Então, temos o quê? Um adjunto adverbial deslocado. E eles deram gabarito, certo? Para a CESP, 2 ou mais elementos. Ele é considerado de quê? De longo. Se o adjunto adverbial é longo e vem deslocado, a vírgula é obrigatória ou é facultativa? Olha como é interessante, varia de banca para banca. Então, para a CESP aí, 2 elementos, ele já passa a ser o quê? Longo. Então, se ele é longo, o que é que ele diz aqui? Seria incorreta a eliminação da vírgula empregada logo após a expressão desta vez. Então, seria incorreto ou não? Nesse contexto, aí, se eu tenho, é considerado como longo. Se é longo, a vírgula é o quê? Obrigatória. E ele diz o quê? Que seria incorreta a eliminação. Então, a questão, ela está o quê? Correta. Certo? Então, vamos para outra questão? Então, vamos lá. Outro texto aí, nossa última questão, certo? Vamos olhar se precisa ler. As vírgulas que isolam a oração, que estava sentada na ponta da cama, linhas 11 e 12, foram empregadas para dar ênfase às ideias do texto. Por isso, a supressão não interferiria nos sentidos originais do texto. Vamos olhar aqui, 11 e 12. Então, aqui. Devo ter aberto a porta com muito ímpeto, pois a babá, que estava sentada na ponta da cama, a qual estava sentada na ponta da cama. Certo? Então, olha para mim aí também para o texto. A babá, a qual estava sentada na ponta da cama. A oração é o que? É adjetiva. Se ela é adjetiva e vem entre vírgulas, ela amplia, explica. Se eu retirar as vírgulas, muda o sentido ou não? Claro que muda, então olha o que tem aí. As vírgulas que isolam a oração, que estava sentada na ponta da cama, foram empregadas para dar ênfase às ideias do texto. Por isso, sua supressão não interferiria nos sentidos originais do texto? Claro que iria o quê? Interferir. Por quê? Se eu tiro a vírgula, fica restritiva. Com vírgula, ela fica uma o quê? Explicativa. Certo? Então, aí, encerramos hoje aqui com a pontuação, certo? E essa parte que interessa a vocês, que é a parte de quê? De análise sintática. E voltarei ainda para dar uma canjinha aí a vocês em relação a quê? A tipologia e gêneros o quê? Textuais. Certo? Então, por enquanto é só. Tchau, tchau.